Engenheiro civil deve ser autônomo ou CLT? O que é melhor? Eis a questão e eu vou te responder. Empreender ou ter um emprego fixo? Essa dúvida às vezes passa na cabeça da gente quando a gente está na faculdade. Ou às vezes a gente tem medo de pensar e por isso tenta não pensar em nada. Porque normalmente a gente acaba ficando perdido com a situação sem saber para que caminho vai seguir. Só que uma coisa que a gente esquece é que dependendo do caminho que você seguir, seja empreender ou ter um emprego fixo, a preparação é diferente. E não importa qual dos caminhos você vai seguir, quanto antes você começar a se preparar, é melhor. E por isso o vídeo de hoje é para trazer algumas questões para que você reflita e saia daqui sabendo qual dessas duas opções, seja empreender ou ter um trabalho fixo, é melhor. Mas antes de eu responder isso para você, não deixa de se inscrever aqui no canal se você quer ver mais vídeos sobre a carreira do engenheiro, sobre se preparar para o mercado de trabalho, sobre como é empreender na engenharia. Os vídeos saem toda quarta e sexta-feira, às 4 horas da tarde. E vamos para a grande pergunta. Engenheiro civil deve ser CLT ou autônomo? O que é melhor? E a resposta, gente, é que não tem melhor. Não existe uma regra que se aplica para todas as pessoas. Tudo vai depender de você, do que você quer, do que você está disposto a passar, do seu perfil como pessoa e o que você aguenta tolerar ou não. E aí você pode estar assim, Karen, mas você falou que ia me responder. Poxa, não vai falar nada? Não, eu vou ajudar você a refletir e entender como você analisa qual é a melhor opção para você. Primeira coisa que eu vou te dizer é: não se prenda a outras pessoas. Eu sei que hoje em dia virou muita modinha de empreender e ter o próprio negócio, essas coisas assim. Mas esquece o resto. O foco agora é pensar em você. Então, tudo que eu for levantar aqui não é para você lembrar do fulano ou do ciclano, é para você pensar em você. Então, ao invés de você se perguntar qual dessas duas alternativas é melhor, o que você tem que se questionar é qual é o seu objetivo. Qual é o cenário de vida ideal que você quer viver? Porque é com base na resposta dessas perguntas é que você vai poder analisar melhor o que vai ser mais coerente para você. Vocês lembram que no primeiro vídeo eu falei para vocês que o meu objetivo não era estudar federal? O meu objetivo era me formar em engenharia no menor tempo possível. Isso é um exemplo claro dessa mesma rivalidade, porque existe esse debate, faculdade pública ou faculdade particular. Gente, é relativo, depende do seu objetivo. Para mim, a federal não era o ideal, porque não era o meu objetivo. Existem pessoas que têm o objetivo e têm o sonho pela federal, então faz total sentido buscar isso. Mas o que muda entre essas coisas, quando você tem clareza do que você quer, é o modo que você vai se preparar para atingir o seu objetivo. E assim você vai ver se você está disposto a passar por cada um desses cenários, se você está disposto a viver esses cenários. E é por isso que a gente vai analisar agora 2 cenários, para que faça você refletir e buscar compreender melhor o que você quer para poder escolher. Então, nosso primeiro cenário que a gente vai ter é a engenheira Maria, que ela está em busca de um trabalho fixo, ela quer um emprego fixo. Então, aí, o que é a primeira coisa que a Maria vai ter que se questionar? Qual é o objetivo dela? Quando a gente entra nessa parte de emprego fixo, quais seriam os possíveis objetivos? Trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, ou trabalhar numa empresa de pequeno porte? Trabalhar com a área de projetos ou com a parte da gestão de obras? Se quer ir para o lado de topografia? Se quer ir para o lado da parte de pavimentações? A engenharia existe um leque muito grande de áreas que pode se atuar, inclusive vai ser um tema dos próximos vídeos. Quando a Maria define qual que é o porte da empresa que ela vai trabalhar e qual que é a área que ela vai trabalhar, ela já vai ter uma noção também em qual é o nível do cargo que ela quer atingir. Isso também é importante, porque tudo isso vai interferir na sua preparação para determinado cargo. Então, assim, se você optar por ter um cargo médio, né, tipo assim, que não é
Não é impossível de alcançar, não é tão difícil, não é tão trabalhoso. Assim, tá errado? Lógico que não. Aí você vai analisar o salário, o que aquele emprego médio lá vai te proporcionar. E se isso daí for suficiente e condizer com o cenário de vida que você quer ter, o cenário de vida que eu digo é a situação de vida. O ambiente que você quer viver, o que você quer proporcionar para as pessoas, o tipo de casa que você quer ter, o tipo de vida que você quer ter. Hoje em dia, com acesso à internet, as pessoas acabam se perdendo um pouco, sabe? E ficam vendo só sempre coisas muito luxuosas. Gente, óbvio que é melhor viver com o melhor possível, lógico. A gente não precisa ser hipócrita de dizer que não é bom você poder ter um carro de luxo. Só que você tem que ver se realmente é o cenário de vida que você quer ter. E se você não quiser ter, tá tudo bem. Você não é obrigado a gostar de carros de luxo só porque a maioria que fica aparecendo no Instagram gosta. Então aí, se o cenário de vida que você quer atingir coincide com o nível ali do cargo que você quer, tá ótimo, você vai ser feliz, e isso é que importa. Agora, se você quer ter um padrão de vida melhor, provavelmente você vai ter que buscar um cargo melhor, para que o teu salário seja melhor. Ok, aí você viu isso, você alinhou mais ou menos o seu cenário de vida para saber ali mais ou menos qual que é a renda que você precisa para você saber o que você buscar. A partir disso, o que você tem que ver? Analisar como é a rotina de uma pessoa empregada, de um funcionário, né? Quando você se torna empregado de alguém, uma empresa, você tem que entender que você vai ter que cumprir determinados horários, que você vai ter um local que você vai ter que se deslocar e ficar lá dentro desse horário estipulado. Você não vai ter autonomia de mudar suas coisas de horário conforme você quer, então o empregado ele tem que cumprir certas coisas. Aí você sabe que você tem um salário fixo, então todo mês aquele valor vai cair na sua conta, independente de qualquer situação. Você tira férias uma vez no ano, tem o 13º, se for concurso, tem de uma certa forma uma estabilidade. E aí você sabe também que você bateu o ponto, saiu da empresa, acabou. É uma chavinha que vira e você se desliga. Você não precisa se preocupar com mais nada, absolutamente nada. Sobre a empresa, Logicamente que depende muito do cargo também. Tem alguns cargos que, mesmo sendo empresa, você acaba se preocupando, mas seu salário condiz com essa preocupação, enfim. Mas aqui o foco é mais ou menos na rotina aqui de uma pessoa com um cargo médio tradicional. Então aí, quando você olha esse cenário, aí você tem que entender que como é a rotina de uma pessoa CLT, né? Qual que é a rotina do empregado? Ele vai ir cedo, vai ficar lá toda aquela carga horária, no final do dia ele sai naquele determinado horário, vai pra casa, quando ele sai de lá ele se desliga de tudo, não precisa se preocupar com nada, aí no outro dia ele volta de novo, faz o que foi proposto, né? Dia 5 ou sei lá, dependendo da data que a empresa paga, cai esse pagamento da conta, o valor que você acordou desde o início quando você foi registrado. Aí você trabalha um ano para você poder ter direito a férias. Quando a gente chega nesse passo, você pode ter até pesquisado e analisado como é a rotina dos empregados de determinada empresa. E aí quando você vai fazendo essas análises, você vai vendo se aquilo condiz com o que você quer ou não. Eu prefiro ter férias uma vez no ano, mas todo mês tem o meu valor fixo ali. Aí eu prefiro sim ter um valor lá de R$7.000 todo mês, fixo, pra eu não me preocupar se eu vou ganhar menos ou não. Então são várias coisinhas que você vai analisando da vida CLT, da vida do empregado, para poder ver se aquilo é para você. Agora, a segunda opção é a pessoa autônoma ou também um empreendedor, de você ter um CNPJ, você se tornar uma pessoa jurídica. Nesse segundo cenário, eu não vou trazer uma pessoa fictícia. Eu vou trazer as minhas situações e tudo que eu refleti no decorrer da faculdade para poder chegar e estar aqui onde eu tô, que na verdade ainda é o início da minha carreira. Faz 3 meses que eu estou aqui nesse escritório. Antes eu já trabalhava em casa, mas trabalhava home office. E eu tinha muito esse sonho de ter o meu escritório, ter um lugar e arrumar. A gente tá no processo de arrumar aqui ainda, que também em outros vídeos eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, se você quiser acompanhar isso, acompanhar essa rotina dessa estruturação e tudo tem que ser, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você sempre ficar por dentro. Mas, de novo,
A gente volta lá nas primeiras perguntas que a gente tinha feito para Maria, que é com relação a qual é o seu objetivo. Então lá atrás, quando eu estava na faculdade, o meu objetivo era sempre ter algo meu, ter o meu negócio. Eu já trabalhei CLT, já trabalhei em shopping, vendendo, né, de vendedora de loja, já trabalhei recepcionista de escritório de advocacia. Então eu já trabalhei em vários lugares como CLT, mas também por muitos períodos da minha vida eu empreendi de alguma forma. Durante a faculdade, boa parte dela eu passei me sustentando através do empreender, de fazer algo pra mim, independente do nível que eram as minhas coisas, mas eu me sustentava através dali. Então, eu já cheguei a fazer bolo no pote pra vender, vendia muito na faculdade. Aí depois eu passei a fazer pano de prato pra vender, comecei a fazer costura, sabe, na parte da cozinhas, decorações de casa, almofada. Aí passei para um nível de fazer cortinas. Aí fui fazendo toda a parte de decoração de cortinas e montei um ateliê com a minha irmã. Eu fui sair do ateliê quando eu tive que ir fazer o estágio supervisionado, que é aquele estágio obrigatório. Até então eu não havia buscado ainda nenhum estágio por dois motivos. Uma que os estágios pagavam um valor muito baixo, e aí eu, morando sozinha, tendo os cachorros para sustentar, sendo sozinha e tendo que me sustentar, e toda a logística de carro, combustível, a faculdade, era meio que inviável pegar um estágio. Então eu aguentei até o que eu pude. E aí depois, quando eu tive que fazer o estágio supervisionado, eu fui trabalhar para uma empresa. E eu conseguia, nessa empresa eu trabalhava 6 horas e 6 horas eu trabalhava pro ateliê. Então eu ficava 6 horas na obra, tocando obra, e daí depois trabalhava para as coisas do ateliê. E foi assim durante um tempo até que eu consegui melhorar de cargo dentro dessa mesma empresa, mesmo sendo estagiária. E aí, consequentemente, eu tive que ficar mais só na obra. E aí vendi a minha parte do ateliê para minha irmã. E aí ali eu segui por 2 anos tocando obra. E aí no finalzinho da faculdade, já veio muitos alunos me pedir auxílio com relação às aulas particulares, para poder auxiliar no desenvolvimento de trabalhos, para fazer conferência, para ver se estava certo, porque o que não estava entendendo. E essa demanda foi aumentando tanto, a partir também da mentoria de TCC, que aí eu auxiliei bastante pessoas devido a uma situação que eu passei no meu TCC, que isso também vai ficar para um outro vídeo. Agora a gente tá no começo desse canal, a gente tem muita coisa para eu contar e trazer para vocês, para que vocês não passem pelo mesmo que eu passei. Então aí essa demanda começou a aumentar bastante, então acabou que eu trabalhava muito ajudando outros alunos. Acabei tomando gosto. E aí eis que estou aqui trazendo tudo isso pro digital, para poder atingir mais pessoas e ajudar o máximo de pessoas possíveis a se formarem, conquistarem o diploma e não desistirem da engenharia. Só que, em paralelo a isso, sempre tive uma vontade de ter o meu próprio escritório e trabalhar apenas com projetos. Lá atrás, na faculdade, eu já pensava nisso, em ter o meu próprio escritório, trabalhar com projetos, porque eu sempre gostei muito da parte de dimensionamento. Então, eu já pensava em trabalhar com essa área. Eu tive a certeza que eu queria escritório com projetos quando eu passei a tocar ópera. Só que aí, tudo isso para essa escolha, né, do que fazer, juntar o que gostar e tal, eu também analisei o meu cenário de vida, que eu gostaria de ter. O padrão que eu quero ter de vida é um padrão, acho considerado bem elevado. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas só que isso é o que eu quero para mim. Então vocês sempre vão ver eu falando assim aqui para vocês. Isso é para mim, para vocês, não é uma regra. Mas então, como eu falei, o cenário de vida, né, a situação de vida, porque eu lembro que eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo que tudo que eu queria era sempre mudar a minha situação financeira. No meu pensar, a mudança da minha situação financeira não era porque eu queria ter carro luxuoso, não é porque eu quero ter bolsas de 20 mil reais, não é porque eu quero ter sapatos de marca, não é nada disso. O que eu sempre pensei sobre mudar a minha vida financeira era para quando minha mãe e meu pai estivessem mais velhos, estivessem mais idosos, e eles precisassem de qualquer ajuda financeira, eu poder servir. Para que quando eles estivessem numa situação onde precisassem de um médico, eu não ficar dependendo do SUS. E eu lembro perfeitamente que quando eu morava de favor na casa do meu avô, eu morava com os meus cachorrinhos dentro de casa, e quando eu saía, como eu dividia o quintal, o terreno com outras pessoas, eu não podia deixar os cachorros soltos quando eu saía.
Eles tinham que ficar presos, trancados dentro de casa. E a casa era pequena. E aquilo me dava uma angústia tão grande. E na minha cabeça, eu queria poder também ter um lugar para que eles brincassem, para que eles ficassem, ter um caninho assim que fosse como uma casa de boneca e eles ter um gramado grande para eles brincar. Essa era o meu desejo naquela época. Além de, quando quisesse ir no mercado, não ficar olhando o preço das coisas no mercado para poder comprar, para poder ter o que comer, vocês entendem? Então assim, olha só o que era o meu desejo genuíno. Pensando no futuro daqueles que eu vou ter que cuidar, pensando nos meus cachorrinhos e pensando no fato de não passar vontade, não passar necessidade, de não ter a luz cortada quando eu chegasse em casa, porque eu já passei por essas situações. Já quando eu tava voltando da faculdade, acabou o combustível do carro, um rapaz parou e me ajudou. Então assim, várias situações. Nesse dia eu voltei chorando pra casa, que esse rapaz me ajudou com combustível, porque eu não tinha de onde tirar. Eu não tinha 10 reais, não tinha, gente, eu não tinha 10 reais. Eu lembro que eu voltei chorando, pensando, cara, eu não vou desistir. Eu lembro como se fosse hoje, que eu falei assim, é por isso que eu não vou desistir disso. Porque é através da engenharia que eu vou poder sim mudar minha vida, pra eu não passar por isso que eu tô passando. Você entende que os meus objetivos podem ser diferentes que os seus, mas existe um motivo pelo qual a gente luta. E aí o que eu analisava, como eu trabalhei dos dois lados, né, tanto CLT quanto empreender, o que vinha na minha cabeça era o seguinte, porque quando eu tava empreendendo, tudo dependia de mim. Então, quanto mais eu fizesse, mais eu ganharia. Quanto menos eu fizesse, menos eu ganharia. Então, pra mim, eu preferiria 1000 vezes poder fazer mais para ganhar mais do que ter uma certa estabilidade de um salário fixo. Só que, de novo, isso era para mim, o que eu pensava. Existem algumas pessoas que não têm esse perfil. Para mim, por exemplo, eu nunca tenho noção quando é feriado, quando não é, porque para mim é indiferente. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo se for necessário, segunda, terça, não tem dia certo. Só que para mim, passar por isso e poupar meus finais de semana se necessário, não tem problema. Não é algo tipo assim, cara, eu não abro mão dos meus finais de semana. Eu abro mão disso pra poder tentar fazer mais. Porque eu vou tentar fazer mais. Porque se eu falhar, eu também tô na merda. Então aí você tá disposto a passar um sufoco, a passar as dores de cabeça, a passar os problemas que tem que ter a pessoa que vai empreender. Só que aí eu tinha já muito comigo, então, que eu ia ter o meu escritório na parte de projetos. E desde então, eu trabalhei e busquei para isso. Então, eu estou formada há 2 anos, mas que eu estou com o meu escritório aqui, que eu não tô mais em home office, em casa, num cantinho qualquer, tem apenas 3 meses. E a gente tá montando ainda tudo aqui. E existe toda uma parte de como a gente vai estruturar. E quando eu falo em estruturar, não é questão de móveis e decorações. É estruturar financeiramente, para que tenha uma demanda grande de clientes. E também trazer os meus produtos da parte de ensinamento, de aulas da engenharia civil, pro digital. Tudo que eu já vendia e já levava para alunos aqui presencial, trazer para o digital. Então são 2 coisas que eu optei em trabalhar. Então eu vou ter que entender quais são os caminhos que eu vou ter que seguir, quais são as coisas que eu vou ter que me aperfeiçoar, o que eu vou ter que estudar sobre para chegar nesse objetivo. Então por isso que normalmente lá no meu Instagram eu sempre falo para todo mundo, comece o quanto antes a analisar isso para saber que caminho que você vai seguir. Se você tá perdido, só tenta fazer algo, porque aí você vai ver assim, não, eu não quero. A mesma coisa eu com a gestão de obra. Foi depois que eu fui que eu vi que não era o que eu queria, entende? Então você vai, porque quando você vai, você pelo menos fica sabendo que não é aquilo que você quer trabalhar. É começar o quanto antes e estudar outras questões importantes além da engenharia. Tudo isso vai interferir na sua carreira. Já observar, sabe? Como a banda toca pro lado que você quer seguir. E isso você pode fazer lá no início da faculdade. Você quer entrar numa determinada empresa, lembra que eu falei pra vocês, não existe certo ou errado. Mas se você quer entrar numa empresa que você admira muito, que ela observa como é o processo seletivo dessa empresa. Vai olhar se não tem programas de trainee, se não tem programas também para parte de estágio, como que funciona para você só estar lá dentro. Então você vai buscar para você saber que caminho você vai seguir. Então eu escolhi empreender, mas porque eu tenho
um perfil aonde eu estou disposta a passar por certas coisas. Então, quando eu coloco na balança, né, tipo, os prós e os contras quanto a empreender, eu passo por cima dos contras. Quando você vai para CLT, que você vai analisar, é a mesma coisa, existem os prós e existem os contras. Você passa por cima desses contras, para você vai ficar realmente tranquilo? Você lidar com esse estilo de vida? Que era assim que eu pensava. E por isso que eu trabalhei registrado e trabalhei tendo o meu negócio. E inclusive, se você quiser acompanhar em tempo real essa parte da rotina do escritório, de como que é o dia a dia, né, de como que são as coisas por aqui, não deixe de me seguir no Instagram. Bom, e com tudo isso, você consegue entender e perceber que ambos os cenários são bons, tanto o CLT quanto empreender. Mas a questão é que você tem que ver é o que é ideal para você. E agora que você já sabe que não existe um melhor que o outro, e sim o ideal para você, o que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: você vai sair daqui e vai colocar num papel exatamente o cenário de vida que você quer ter, você vai escrever exatamente a maneira que você quer viver, a casa que você quer ter, o carro que você quer ter, o que você quer ter, e com base nisso você vai analisar as possibilidades de trabalho que te levem a ter esse padrão de vida que você quer. Se for na parte CLT, vai ser que tipo de empresa? É muito concorrido? Não é? O que eu tenho que fazer? Qual que vai ser a minha preparação? Eu vou ter que estudar para um concurso público? Então como que vai ser o meu cenário ali com relação a estudar para o concurso público e me preparar para eu poder passar e ter o salário que eu quero? Ou, não, eu vou empreender porque assim eu vou atingir determinadas pessoas, eu vou ter meu escritório porque é o que eu quero, vou poder fazer meu escritório crescer, vai demorar, mas eu posso fazer crescer, eu vou ter a paciência. Enfim, vai analisar essas possibilidades em fazer dinheiro que vão te levar para o teu padrão de vida, que vão te colocar no lugar que você quer viver. E aí, com base nisso, é onde você vai decidir se você quer ser CLT ou se você quer empreender. E aí você começa a se organizar para ir para esse lugar. Não se preocupe se lá na frente você mudar de ideia, não tem problema algum. Quando você vê o que você não quer, também ajuda a você ir para o que você quer. Então, se hoje você está perdido e não sabe, analisa dessas duas questões e tenta buscar um dos lados o qual você se identifica mais, o qual você está mais disposto a passar por certas situações. E aí você vai em busca do que você quer e que você já comece na faculdade se preparar para isso. Então é isso que eu queria trazer para vocês poderem sair daqui pensando ou já realmente esclarecido certas dúvidas na cabeça de vocês. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!